Olá, pessoal. Bom dia. Nos últimos anos, eu tenho visto várias reportagens sobre a dispersão descontrolada da leucena em várias regiões do Brasil. E, mais recentemente, uma pessoa inscrita no canal me chamou a atenção para esse fato. Por isso, resolvi fazer este vídeo. E um outro fato interessante que aconteceu comigo também foi quando eu estava na beira de uma estrada, que é essa foto aqui acompanhando a seta, né? E abaixo à esquerda, eu estava colhendo as sementes de leucena para produzir mudas, né? Para produção de biomassa para colocar em compostagem. E aí um senhor parou, um senhor que vinha de bicicleta, parou com a bicicleta, com a enxada amarrada na bicicleta e perguntou se eu iria plantar aquelas sementes. Eu disse que sim. E ele falou comigo, ó, toma muito cuidado, porque eu estou tendo um trabalho danado de limpar um terreno infestado com essa planta aí. E eu disse a ele que conhecia a planta, que sabia desse problema, né, que ia tomar cuidado. Mas no caso, certamente foi uma área onde a leucena foi plantada ou foi introduzida naturalmente, né? E que não foi manejada e ela realmente dispersou de forma descontrolada e depois realmente a limpeza da área fica muito difícil. Então, isso tem ocorrido em praticamente todo o Brasil, tá certo? Mas, se bem utilizada, a leucena é uma excelente leguminosa, como a gente vai ver, né? É bastante rústica, bastante resistente à seca e pode ser muito bem utilizada em diversos sistemas produtivos. É o que a gente vai ver neste vídeo. Bom, inicialmente eu gostaria de apresentar algumas características da leucena, né? É originário da América Central, então não é uma espécie nativa do Brasil, é uma espécie exótica, tá certo? Então por isso que muitas pessoas têm muito receio de introduzir ela em determinados biomas, né? Tá certo? É uma leguminosa perene, é um arbusto, né? Fixa nitrogênio, melhora a qualidade do solo quando bem manejada, né? Pelo fato de ser perene, ela produz biomassa ao longo de todo o ano, então a gente tem condições de fazer poda ao longo de todo o ano e produção de biomassa ao longo de todo o ano. E isso é um ponto bem interessante, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Ela desenvolve em áreas degradadas, né, em solos pobres, em áreas mais secas, em climas áridos e semiáridos, como o Nordeste brasileiro, né? E em algumas regiões espalhadas para o mundo todo, ela inclusive é considerada uma árvore milagrosa, né? Em função dessa rusticidade de desenvolver em solos bem pobres, em áreas bem marginais. É uma forrageira de alto valor proteico, né? Tá certo? É utilizada na alimentação de bovinos, caprinos e ovinos em regiões mais áridas, né? Porém, ela tem uma certa restrição em função da presença de um aminoácido chamado mimosina. Então, o pessoal recomenda limitar o consumo da leucena em 30% da matéria seca por dia, tá certo? Então, neste caso, ela é muito utilizada em banco de proteínas. É uma área específica com leucena, onde os animais entram, pastejam por um determinado período e depois são retirados para evitar o consumo excessivo, né? Porque o consumo excessivo desse aminoácido pode realmente trazer alguns problemas para alguns animais. Ela é usada na implantação de sistemas agroflorestais, né, principalmente na fase inicial de implantação, devido à sua rusticidade, devido à resistência à seca e à produção de uma grande produção de biomassa nessas condições. Então, a pleno sol, ela realmente é muito interessante na implantação de sistemas agroflorestais. E com a formação dos sistemas agroflorestais, com o passar do tempo, quando o sistema vai fechando, tá certo? Como a leucena é intolerante ao sombreamento, ela vai perdendo força, vai perdendo vigor e a tendência é dela ser controlada naturalmente pelo sombreamento. Então,
Se a gente faz a implantação dela no início, faz um bom manejo para evitar a produção de sementes, tá certo? Podando sempre no período ali de floração ali, quando a produção de biomassa é maior e a qualidade da biomassa é melhor. Então a gente consegue fazer um bom manejo, consegue melhorar a qualidade do solo nessa fase inicial do SAF, né? E posteriormente ela vai ser substituída por outras plantas. Então é um manejo utilizado e bem interessante. Porém, se ela for plantada em determinada área, mesmo dentro de um sistema agroflorestal, e não for bem manejada ou não for manejada, for abandonada, pelo fato dela produzir muitas sementes, né? E essas sementes apresentaram uma certa dormência e são leves, elas dispersam com facilidade, muitas vezes até pelo vento e pelas águas das chuvas, ela vai realmente dispersar em toda a área e vai competir com as plantas nativas, tá certo? Então isso vai realmente tornar um grande problema. Então hoje, em função dessa falta de manejo, ela é considerada uma espécie invasora, agressiva em várias partes do mundo, né? No Brasil, praticamente no Brasil todo, ela hoje é considerada problema em algumas áreas, né? Tem causado a perda de biodiversidade em alguns biomas, né? Tá certo? Pelo fato de produzirem muitas sementes, muitas plantas, né? Essas plantas dominarem, né? E com isso, realmente, ela vai competir, né? Por luz, pelo fato dela produzir muitas plantas, né? E crescer rapidamente, pelo fato de ser uma leguminosa, ela vai abafar, né? As outras plantas, né? Vai competir também por água, por nutrientes, né? Apesar de ser uma leguminosa, ela fixar o nitrogênio, ela depende também de outros nutrientes, né? Que estão no solo ali. Então, ela vai competir por esses nutrientes também. E apresenta um certo efeito alenopático, ou seja, né? Ela produz alguns compostos químicos que são liberados para o solo, né? Que vai inibir o desenvolvimento e a germinação de algumas sementes de algumas espécies. Então, com isso, se ela realmente não for bem manejada, ela vai se tornar um grande problema nessa área, nesse sistema de produção, ou nesse ecossistema, tá certo? Aqui a gente observa, né, a infestação, né, a dispersão da leucena em beiras de estrada, né, tá certo? Essa área aqui, acompanhando a seta, né, foi a área onde eu estava colhendo as sementes de leguminosa, de leucena, né? E o senhor parou para me alertar sobre o problema, né? E aqui uma outra área com as plantas que não foram podadas, né? Muito vigorosas, né? Dominando completamente a beira dessas estradas aqui. Isso é uma situação muito comum em várias regiões do Brasil. E por que isso é comum? A gente vê aqui as plantas com uma grande quantidade de sementes, no ponto aqui para serem dispersadas, né? Então essas sementes vão cair nessa área próxima aqui, com as chuvas elas vão ser transportadas para outras regiões, e grande parte também de sementes ficam por aqui, tá certo? E nessas beiras de estrada geralmente ocorrem muitas queimadas, né? Então, logo após a queimada, como tem um banco de sementes enorme aqui, e as leucenas são muito resistentes à seca, a tendência, e a semente apresenta uma certa dormência, a tendência é de ocorrer a germinação de muitas plantas após a queimada, né? E a tendência dela realmente dominar toda a área, pelo fato de ser resistente a seca, pelo fato de fixar nitrogênio, então ela vai ter uma competição, ela vai ser muito mais competidora, né, do que as outras espécies nativas que ocorrem aqui na região. Então isso realmente tem acontecido, principalmente em regiões com muita ocorrência de queimadas como beira de estradas. Falando em falta de manejo ou manejo inadequado, muitas leguminosas apresentam essa característica de agressividade, né? Tá certo? Então aqui a gente vê um outro exemplo, uma outra leguminosa bem interessante quando bem manejada, né? Mas que é muito criticada por muitos produtores, né? Então aqui a gente vê a mucuna cinza,
tá certo? Acompanhando a seta aqui, ó, na primeira imagem superior à esquerda, né? A gente vê a mucuna cinza forrando um pomar de jabuticabeiras. Se a gente não fizer um manejo adequado, ela vai dominar praticamente, ela vai abafar todas essas plantas de jabuticabeira aqui. Mas se a cada 30 dias eu vier com a foice e fizer uma roçada na projeção da copa aqui, eu vou ter um grande benefício de cobertura de solo, de ciclagem de nutrientes, de aporte de nitrogênio e tudo mais, tá certo? Outro caso aqui é a mucuna cinza próximo de um bananal. A gente está vendo aqui que a mucuna já está subindo nas bananeiras, né? Aqui ela já cobriu uma outra planta aqui, tá certo? Então, se eu não fizer uma roçada aqui e deixar a mucuna crescer livremente, ela vai praticamente abafar todo o bananal, tá certo? Então, a gente vê aqui, ó, do lado direito, né? A mucuna abafando aqui uma planta de mamona, né? E aqui uma outra planta, uma planta adulta, uma árvore, né? Em que a mucuna cresceu e abafou completamente. Então, a mucuna também é muito agressiva, mas se manejada de tempo em tempo, a gente não tem problema algum. E essa agressividade, tanto da mucuna como da leucena, por um lado é interessante, porque ela produz muito biomassa, com isso ela vai reciclar muito nutrientes de camadas mais baixas do solo, ela vai aportar mais nitrogênio para o sistema, para o solo ali, vai recuperar a qualidade do solo, né? Então, mostrando assim, a importância do bom manejo para a gente ter os benefícios dessas leguminosas, ok? Com relação às reportagens que eu comentei inicialmente, né? Então, aqui a gente vê algumas delas. No caso da Prefeitura de Niterói, em 2015, né? Ela dá a reportagem, né? Leucena, uma aliada que se tornou vilã. Já em 2017, né, a Prefeitura de Aracaju, né, a Secretaria do Meio Ambiente fala que realizará ação para erradicar a planta leucena. Já em 2020, a gente tem essa reportagem. Antes vistas como milagrosa, plantas invasoras e perigosas se espalham por Fernando de Noronha. Neste caso aqui, eu tive a oportunidade de presenciar isso. Eu tive um tempo atrás no arquipélago de Fernando de Noronha e realmente eu fiquei impressionado com a quantidade de plantas de leucena no arquipélago ali, tá certo? E algumas áreas completamente dominadas pela leucena. Então, realmente é um problema muito sério. E em 2023, né, plantas invasoras ameaçam o Pantanal e já esconde as belezas naturais. Então a gente vê que ela é um problema praticamente em todo o Brasil, tá certo? Então depois que ela foi introduzida, seja de forma intencional ou de forma natural, né? E se ela não for bem manejada, ela realmente vai tornar um grande problema para aquele sistema ali, para aquela área, para aquela região. Tá ok? E ela, depois dessa disseminação descontrolada, é muito difícil o controle, tá certo? Como o senhor comentou comigo inicialmente, né? Muitas prefeituras estão realmente relatando esse problema sério aí com a leucena. Pelo fato dela produzir muitas sementes que apresentam uma certa dormência, então essas sementes elas vão germinando aos poucos, ao longo do ano. Então, se você faz a intervenção inicial, elimina algumas plantas, daqui 2, 3 meses, outras plantas vão surgir e você tem que retornar à área, tá certo? Para ter um efeito bom. E como as sementes são leves, né, elas dispersam com facilidade, né? Então, além de produzir muitas sementes, as sementes são leves, são facilmente transportadas pelas águas das chuvas de uma área para outra, então a dispersão realmente é muito fácil. E elas resistem muito tempo no solo, né, em função dessa dormência, né, e vão germinando aos poucos. Então, isso também facilita, né, essa disseminação e dificulta o controle. Outro fato é quando ela é cortada, ela rebrota rapidamente, né? Então, mesmo cortada a 20 centímetros, bem baixo no solo,
ela rebrota com muita facilidade. Então, ela aceita poda drástica sem problema algum, tá certo? Então, se as plantas forem podadas e se não houver uma ação permanente, né, um retorno naquela área ali que foi podada, a leucena vai se recuperar com grande vigor e vai continuar dispersando na área ali e infestando a área, tá certo? Então, assim, tem que ter uma intervenção permanente. Depois dessa dispersão descontrolada, a gente tem que ter um manejo com muita frequência para poder realmente erradicar a leucena daquela área onde ocorreu a infestação. E o que a gente chamou atenção inicialmente, né, é sobre regiões que ocorrem queimadas, né? Então, a leucena produz muitas sementes, muitas dessas sementes vão permanecerem viáveis, né, após a queimada, e pelo fato dela ser bastante resistente à seca, né, ela vai desenvolver rapidamente ali e, com certeza, ela vai acabar dominando aquela vegetação ali restante ali. Então, esse é um outro problema também que a gente vê, tá certo? Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado no manejo da leucena para a gente não ter problemas, tá certo? E aqui a gente vê, né, vários usos, né, benéficos, né, da leucena quando bem manejada, né? Tá certo? Então, aqui na primeira foto do lado esquerdo, é um banco de proteínas. Então, a gente observa uma planta de leucena de um porte relativamente baixo, com muitas folhas, ramos finos, né? E sem produção de sementes. Então, nessa fase aqui, a biomassa, né? A forragem aqui é alto valor proteico, né? Tá certo? Então, os animais entram aqui, pastejam durante um período, depois são retirados. E quando as plantas ficam muito sem folhas após o pastejo, geralmente você faz uma poda para a planta regenerar e novamente produzir nova biomassa, nova forragem, tá certo? Então, é um manejo bem interessante, utilizado em muitas regiões áridas, né, ou semiáridas. No Brasil aqui, no Nordeste, ela é muito utilizada na alimentação de caprinos e ovinos, tá certo? Outro uso aqui é o cultivo em aleias, né? Aleias são esses renques de leucena aqui, tá certo? A leucena é plantada em renques, né? E no meio, e entre esses renques são cultivadas culturas alimentares, nesse caso aqui o milho. Então, de tempos em tempos, essas plantas são podadas, né? E são colocadas sobre os solos para adubar essas culturas, tá certo? Então, a biomassa de leucena é muito rica em nitrogênio e outros nutrientes, né? Porque ela recicla esses nutrientes, né? Então, ela é utilizada como adubo verde, tá certo? Então, como a poda é feita frequente aqui, não ocorre a produção de sementes, de produção de vagem de sementes. Então, com isso, não ocorre a dispersão para o restante da área. Outro ponto aqui que chama a atenção nessa foto do lado direito, né, é a produção de lenha, né? Tá certo? Então, aqui uma planta adulta de leucena que foi podada, né? Produziu bastante lenha. Essa lenha é de excelente qualidade, tem um alto poder calorífico, né? E a planta, mesmo podada bem baixa, né? Ela volta a brotar com um vigor muito grande, tá certo? Então, em regiões mais pobres, né, mais distantes, em várias partes do mundo, a leucena é utilizada, né, como adubo verde, como produção de lenha, como forragens, né, para animais. No meu caso, eu utilizo ela muito na compostagem para substituir parte do esterco animal, né? Pode ser usada com adubo verde também, né? Então, ela tem várias utilidades, né? Por isso que, principalmente em regiões pobres, né, distantes, né, ela é considerada até uma planta milagrosa, né? Pelo fato de ser muito rústica, produzir muita biomassa e ter vários usos, tá certo? Bom, pessoal, um alerta que a gente tem que dar no final deste vídeo é que se você for realmente utilizar a leucena, né, tenha muito cuidado, faça podas periódicas, principalmente
no período de florada ali, pelo fato de ter uma biomassa de excelente qualidade, para evitar realmente problemas. Porque se você plantar e abandonar essas plantas, com certeza você vai ter um grande problema aí na sua propriedade. Bom, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.